Sabe aquela situação que no papel faz todo sentido do ponto de vista econômico, mas alguma coisa nela soa profundamente injusta? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça na economia comportamental para tentar desvendar esse conceito tão complexo e, vamos combinar, tão emocional que é a justiça. Como é que as nossas emoções acabam moldando o que a gente considera certo ou errado no mundo dos negócios e do dinheiro. E para começar, vamos ver que essa ideia de justiça, olha, não é uma coisa só nossa, dos humanos. A nossa jornada começa com um experimento simplesmente fascinante do pesquisador Franz de Waal, e os protagonistas são macacos prego. A premissa do experimento era bem básica, bem direta. Tinha dois macacos, cada um na sua câmara, mas um conseguia ver o outro. A tarefa era moleza, pegar uma pedrinha e entregar para o pesquisador. Em troca, eles recebiam uma recompensa. Parece fácil, né? Bom, o problema não estava na tarefa, estava na recompensa. É aqui que a coisa pega. Um dos macacos recebia uma fatia de pepino pelo trabalho. O outro, por fazer exatamente a mesma coisa, ganhava uma uva. E uma uva suculenta. Agora, a gente precisa entender. Para um macaco prego, uma uva é tipo o prêmio máximo, é como ganhar na loteria. Já um pepino é só um pepino. A reação deles a essa desigualdade é, nossa, incrível, e diz muito sobre o senso de justiça. Ok, agora vamos deixar os primatas um pouco de lado e trazer essa mesma ideia para um cenário bem mais próximo da gente, o nosso mundo profissional. Vamos imaginar uma situação de oferta de emprego. O cenário é o seguinte, imagine só. Alguém está no auge da carreira, se formando num MBA super conceituado, aí recebe a oferta dos sonhos, daquela empresa que sempre quis, com um salário excelente, vamos dizer 200 mil por ano. O cargo, a equipe, o lugar, tudo perfeito. Só tem um detalhe, a oferta não é negociável. E aí essa pessoa descobre que um colega de turma com as mesmíssimas qualificações recebeu uma oferta de 250 mil, da mesma empresa. E aí fica a pergunta, o que fazer? Aceitar a oferta, mesmo sabendo dessa diferença? E se a resposta for sim, será que isso não ia impactar a motivação, o esforço do dia a dia? Muita gente diria que, mesmo aceitando, o empenho já não seria o mesmo. Aquela sensação, sabe, de ter sido tratado de forma injusta. Isso pode minar a dedicação de qualquer um. Essa percepção de justiça vai muito além do pessoal. Ela entra na esfera pública. Vamos ver agora um exemplo clássico, que envolve o mercado e como a gente reage a mudanças de preço, principalmente durante uma crise. Esse estudo famoso de Kahneman, Knetes e Teller mostra um dilema clássico de oferta e demanda. Pensa assim, uma lojinha de bairro vende pás de neve por $15. De repente, cai a nevasca do século, a cidade para e, claro, todo mundo precisa desesperadamente de uma pá. A demanda explode. Bom, seguindo a lógica econômica pura, com a demanda lá no teto, a loja faz o que parece racional, né? Aumenta o preço. Sobe de 15 para $20, para tentar equilibrar oferta e demanda. Do ponto de vista da economia de livro, faz todo sentido. Mas, e do ponto de vista humano? A percepção das pessoas comuns é de que essa atitude é aceitável ou é algo fundamentalmente injusto? Os resultados da pesquisa que foi feita no Canadá são impressionantes. Para 82% do público geral, aumentar o preço da pá de neve naquela situação foi considerado injusto. Apenas 18% acharam que era uma prática aceitável. Uma maioria esmagadora. Agora, o que é realmente curioso é o contraste que a gente vê aqui. Quando a mesmíssima pergunta foi feita para estudantes de MBA, gente treinada na teoria econômica clássica, o resultado foi o oposto. Dá uma olhada. 76% deles acharam o aumento de preço justo e perfeitamente aceitável. É uma diferença brutal de percepção entre o público e os futuros economistas. E essa frase resume a questão perfeitamente. De um lado, a gente tem a lógica fria, calculista da oferta e da demanda. Do outro, o nosso senso intuitivo de justiça, que grita que não se deve lucrar com a desgraça alheia. É um verdadeiro choque entre a teoria econômica e a psicologia humana. Isso tudo nos traz ao nosso último exemplo, que talvez seja o mais revelador de todos. Ele sugere que o nosso julgamento sobre o que é justo ou injusto não se baseia só na ação em si, mas na intenção por trás dela. A situação é a seguinte: semana do Natal, e aquela boneca Cabbage Patch, o brinquedo mais desejado do ano, está esgotado em todo lugar. Por um milagre, uma única boneca encontrada no estoque da loja. O gerente, sabendo do desespero de muitos pais, decide fazer o quê? Leiloar a boneca. De novo, a pergunta que não quer calar. Essa decisão de leiloar o último brinquedo da prateleira para quem der o maior lance é justa?
A grande maioria das pessoas, 74% para ser mais exato, achou a prática injusta. E os motivos? Bom, parecia que a loja estava se aproveitando do desespero dos pais e que, no fim das contas, a boneca acabaria com a criança de uma família rica e não com a que talvez a desejasse mais. A percepção parece bem definida, né? Mas e se a gente alterar só uma única informação nessa história? O que acontece? O cenário é exatamente o mesmo, mas com um detalhe crucial, que está aí destacado. Todo o lucro do leilão vai ser doado para a Unicef, uma causa humanitária. A ação de leiloar a boneca continua a mesma. O que muda é o destino do dinheiro. E olha só essa virada. A opinião pública vira de cabeça para baixo. Agora, 79% das pessoas consideram a prática justa ou muito justa. A única coisa que mudou não foi o ato em si, mas para onde o dinheiro foi. O motivo por trás da ação transformou o que era visto como exploração em um ato de caridade. Isso ilustra o ponto central de uma forma brilhante. O nosso senso de justiça é muito sofisticado. A gente não julga só o que as pessoas fazem, mas por que elas fazem. A intenção, o motivo, pode transformar uma ação de injusta para justa bem diante dos nossos olhos. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a nossa percepção do que é justo depende tanto do motivo, será que os modelos econômicos que se baseiam só na racionalidade pura realmente conseguem explicar como o mundo funciona? Fica claro que a justiça tem um preço, mas o seu verdadeiro valor não está nos números, está na intenção. E essa é uma lição que a economia tradicional talvez ainda esteja aprendendo a calcular.